Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Live do PVE, hoje com o prazer de convidar a professora Sônia. Ela é professora do PPG de Educação pela Universidade da Universidade Estácio de Sá, é mestre e doutora em Educação pela UERJ e pela UFRJ, consecutivamente. Professora, muito obrigado por estar com a gente aqui. A gente fez uma provocação, né, de trazer um pouquinho de como a tecnologia pode ser uma aliada da educação, né? Então, gostaria, por favor, que a senhora, melhor do que eu, pode se apresentar melhor ao nosso público. Fique à vontade, por favor. É um prazer enorme aceitar aí o convite de vocês para falar um pouco sobre o tema. Na verdade, acho que eu vou falar um pouco sobre algumas trajetórias, alguns percursos nessa área, e também um pouco do que eu ando pesquisando sobre isso. A ideia de falar sobre tecnologias tem a ver um pouco com o meu campo de pesquisa. Hoje eu venho sendo desafiada, eu tenho alguns pares que trabalham comigo na mesma perspectiva de uma concepção crítica sobre o uso da tecnologia. Eu trabalho especificamente com um campo, que é a didática, e esse revisitar da didática para ressignificar o ensinar que está contemplado na didática. A didática no Brasil tem uma característica muito interessante, ela sempre se fez por muitas articulações com as ciências da educação. E no campo, hoje, eu entendo que a tecnologia tem um lugar privilegiado para você mergulhar, investigar e trazer uma contribuição significativa para o processo de ensinar dos professores. Então, as pesquisas têm sido nesse entorno, de ressignificar o campo da didática a partir da tecnologia numa perspectiva crítica. Então, não é só ver o lado mais solucionista dessas tecnologias, mas ver também o quanto elas precisam ser repensadas, tanto do ponto de vista do educador, no seu uso cotidiano, como também no cotidiano das famílias, como é que elas usam essas tecnologias e como é que elas vêm pensando. Eu trabalho com mais dois professores que me ajudam nessas investigações, né? Um abraço grande para eles, porque a gente não trabalha sozinho, né? Trabalha com outros educadores, professora Patrícia, do Instituto Federal, professor Diego, que é da Universidade de Lille, na França. Isso muito é bem interessante, porque é um campo, para mim, absolutamente novo, né? De trabalhar nessa perspectiva. Eu digo sempre que tem um marco, né, inicial. O Brasil fez uma trajetória enorme de utilizar tecnologias há bem pouco tempo, antes numa visão muito mais de entender somente como artefato que você utiliza e você promove um certo controle, uma certa eficácia do processo de ensino. E hoje a gente está se vendo numa outra perspectiva, sabe, Igor, de que a gente precisa não só entender o campo do recurso, o quanto ele vem se desenvolvendo, mas também o quanto também traz de questões para o campo educacional, para o processo de ensinar. Não é só um mar de rosas, né? A tecnologia também tem sido usada, pelo menos no campo educacional, muito mais numa perspectiva de desenvolvimento de controle, desenvolvimento de padronização, e de cerceamento da criatividade. Tem um contraponto nisso tudo, né? Então, a gente precisa ver os dois lados do avanço do uso das tecnologias. É nessa linha que eu estudo. Não é pouca coisa, né? Não, eu sempre digo que tem uma grande possibilidade dos estudos, porque não se faz só pelos processos pedagógicos, também se faz pelo campo da formação dos docentes, pelo campo de entender as políticas públicas, pela forma com que a tecnologia vai assumindo determinados valores, vai sendo concebida como tal. Então, é um campo muito fértil de estudos. Perfeito. E, bom, a gente tinha conversado anteriormente como o PVE é um campo fértil para essa conversa, porque a gente tem, né, tanto professores que integram as redes municipais, onde o programa está presente, assim como as famílias que agora estão vivendo uma situação, todos nós estamos vivendo uma situação absolutamente inédita, né? E aí eu queria trazer, vou colocar na figura do celular, aquele grande vilão que era na sala de aula, como um representante de um acesso,
de um dispositivo tecnológico que Sim. muito atrapalhava em aulas presenciais, os alunos estavam se dispersando, mandando WhatsApp, jogando joguinhos, enquanto tinha uma aula expositiva acontecendo, e de repente ele virou um canal possível de comunicação com os alunos nesse período em que as aulas estão suspensas, né? Então, esse é um exemplo, uma possibilidade para o bem ou para o mal, mas assim, como e quando que a tecnologia pode ser aliada, né, do professor pela educação, por uma qualidade de aprendizagem. Olha, esse é um bom exemplo, né? A gente sempre diz que a tecnologia ela avançou de forma muito rápida nos últimos tempos e a gente tem funcionado, claro, sempre com ela aliada ao processo educacional. No caso do smartphone, a gente tem uma história muito interessante, né? Teve pouco tempo, ela era execrada, né? Você falou bem, né? Da sala de aula, não se deixava, até por uma postura do professor de entender que o aluno estava disperso e tudo mais. E hoje ela se tornou aliada como ferramenta ao processo educacional. Eu sempre digo assim, nada substitui o professor, mas a gente funciona com ferramentas que permitem diversidade de uso e metodologias para usar. Quando você olhava o uso do celular pelos alunos, eles mesmos já tinham encontrado algumas possibilidades. Por exemplo, alunos usualmente utilizam canais do YouTube, professores no YouTube dando aulas, isso tudo já acontecia normalmente, era um canal já utilizado. O que foi ampliado hoje, talvez, foram que as grandes redes, com suas plataformas, concentraram esforços para o uso no smartphone, no mobile. Então, assim, até porque ele tem muitas vantagens, você porta, né, aquilo para tudo quanto é lugar, você não precisa se preocupar com uma questão de espaço, tempo, você com uma boa rede, com um bom, né, aí vem os percalços. Você consegue participar de tudo. O que hoje sempre a gente se coloca é que, inspirado nos autores mais contemporâneos, é de que esse trabalho todo que foi virtualizado, não necessariamente ele ganhou em qualidade. Então, o que a gente tem é um tradicionalismo escolar estendido ao smartphone ou estendido às plataformas e tudo mais. Tem uma fala muito interessante do Papert, que eu gosto muito de falar para os alunos, que eu também vou dividir com o público. A escola não se deixou mudar sobre a influência desses novos aparelhos, o computador, nada. Ela usa ainda pela lente mental das próprias formas de pensar e fazer. Então, não é necessariamente a tecnologia que você traz, mas como ela é utilizada. Se ela é utilizada ainda como uma definição de estratégia bem linkada ao método tradicional, você vai ter 200 mil tecnologias, vamos dizer assim, mas você não mudou nada a apropriação do trabalho escolar. Você continua com um ensino centrado no professor, conteúdo em cima de conteúdo, sem nenhuma relativização, sem nenhum conflito, sem nenhuma discussão, problematização. Então, necessariamente não é isso. O que eu tenho visto, de um modo geral, nos portais que vinculam, é que a preocupação maior é com a ferramenta e não necessariamente com o modelo pedagógico. Então, você está muito preocupada com os materiais que você vai fazer, como é que você vai utilizar, mas você não mexeu no posicionamento pedagógico da escola. Ela não se deixou abalar pelo posicionamento pedagógico. Ela manteve o que ela acreditava e colocou disponível em ferramentas de alta tecnologia. A mesma coisa aconteceu com o smartphone. Ele supera em muito a condição de um computador fixo, né? De um laptop pela portabilidade, mas, ao mesmo tempo, acho que ainda faltam estudos mais contemporâneos para dizer que métodos estão sendo utilizados por lá. Mudou alguma coisa? Tem um pensamento mais interessante? Houve maior diversificação das atividades? Tudo isso é que a gente pode pensar juntos aqui, eu e você e o público, porque se não houve essa diversidade, você definiu uma aprendizagem móvel com os mesmos padrões de uma sala de aula convencional. Então, uma ampliação
do trabalho, mas não necessariamente carregada de mudanças do ponto de vista da inovação pedagógica em si, mas apenas uma nova possibilidade, né? Eu digo assim, tem tantas possibilidades, mas a gente tem usado de forma muito cotidiana, como se nada tivesse mudado. Apenas o uso. Aproveitando que a senhora citou o nosso público, né, vou agradecer a presença do pessoal de Caçu, de Apiúna, Belmiro Braga, Matias Barbosa e Botucatu. Espero que vocês e todos que estão nos assistindo também nos ajudem, venham trazer perguntas para a professora. E aproveitando esse gancho de apropriação da tecnologia, mas não efetivamente uma mudança, bom, a gente já tinha, por exemplo, professores que vinham trazendo alguns recursos para dentro da sala de aula, mas ainda muito na mesma lógica expositiva, alguns outros já trazendo algumas inovações. Isso vai muito da proficiência, da proficiência tecnológica do professor, das condições que ele tem, né, e tempo também para pensar, porque ser criativo demanda parar para pensar, né, isso dá mais trabalho, assim, e nem todo professor tem essas condições. E aí eu queria trazer essa porque assim, a gente está vivendo um momento em que muitos professores, se não todos, estão se vendo obrigados a se reinventar do zero, né? Numa situação complicada. Vamos pensar, por exemplo, o programa atua com a rede municipal, então nem todas as redes têm uma estrutura viável, nem todos os municípios têm acesso de ponta, um acesso minimamente estável de conexão. Os alunos também não têm, nem todos têm a mesma realidade, né? Então, nessa discrepância que a gente tem, quando, né, a pandemia ela expõe muito as nossas os contrastes da nossa sociedade. Então, assim, dentro desse bolo todo, né, de um extremo ao outro, assim, a tecnologia ela pode contar a favor, mas também ela não vai chegar em todo mundo, por exemplo, né? Como é que a gente pode se preparar, ou, enfim, as redes daqui para diante, como é que a gente vai pavimentando esse caminho em que a tecnologia vai seguir presente, né? Nossa, olha, tem tanta coisa que você colocou aí, mas vamos lá por partes, né? Como diz o povo. Vamos lá. Primeiro, eu acho que tem uma verdade absoluta. Os professores no Brasil foram fazendo incorporações da tecnologia ao seu cotidiano muito recentemente. Tem uma pesquisa do CETIC de 2015, ainda o uso de tecnologia em sala de aula era assim, em torno de 30% a 40% e episódico. Uma pesquisa mais recente, de 2018, já vai dizer, não, olha, os professores estão preocupados e estão começando a fazer um uso da tecnologia nas disciplinas. Então, 65%. E já começaram a orientar seus alunos via celular, internet, uso do computador. E 90% desses professores que usaram tinham aprendido a usar sozinhos. Ou perguntaram ao filho, ao amigo, e somente uma porcentagem muito pequenininha, cerca de 59%, tinham conseguido, aliás, menos do que isso, 64% desses que usavam, que é um número bem pequenininho, tinham feito algum tipo de formação em uso de tecnologia. E isso em ambientes formais de iniciação e formação profissional. Quando a gente olha isso, a gente diz assim, poxa, a academia deve isso aos professores, porque seria no processo da formação que eles teriam acesso a essa, vamos dizer assim, sistematização de apropriação desse uso, o que facilitaria muito agora, né? Porque eles já teriam conhecimento mínimo de como fazer isso. Então, o que a pandemia e o isolamento social trouxe para as secretarias foi uma enorme encrenca, né? Porque você tinha um grupo de professores não formados que não faziam uso cotidiano, um número muito pequeno. Essas estatísticas têm muita relativização, se estão no interior, se estão nas capitais, por causa das redes, de acesso à internet de boa qualidade. Tem muita complicação aqui dentro, não é tão fácil assim como se exprime. E aí eu sempre digo que há uma complicação grande. Primeira complicação, os dilemas pedagógicos são os mesmos para quem tem muita tecnologia e para quem não tem nenhuma. Porque o que vai fazer num cenário em que você tem uma incerteza muito grande sobre
o início do processo letivo, você tem dúvidas com relação ao tipo de conteúdo que você vai vincular, o tipo de comportamento que você está esperando dos seus professores e dos seus alunos. Eu acho que assim, esses problemas e dilemas traçaram várias possibilidades. Então, vou começar com uma que eu acho bem interessante. A primeira é que os professores brasileiros, de alguma maneira, reagiram com alguma criatividade. Eu tenho visto assim, um esforço enorme de algumas secretarias, por causa dos alunos que estão envolvidos em várias, de suprir esse momento, incorporando de forma, às vezes, acelerada, né, uma tecnologia para dar conta. Claro que isso não está acompanhado por nenhuma narrativa de avaliação da qualidade desse trabalho, mas tem assim, estou no sufoco, eu vou fazer alguma movimentação. Outras reconheceram suas impossibilidades, porque realmente não tinham como fazer, não tinham acesso, não tinham equipamentos, não tinham professores qualificados e resolveram adotar medidas muito paliativas. Uso do Facebook, material impresso, material disponibilizado junto com a merenda, tem de tudo, tem de um tudo. Vai um pacotinho de atividades, que é um esforço, Eu tenho que reconhecer que é um esforço, porque os dilemas são muito. Como é que a gente pode pensar isso de forma a amenizar essas duras desigualdades brasileiras? O Brasil fez um esforço muito grande nas últimas décadas de incorporar tecnologia na sala de aula, mas foram esforços advindos de políticas nacionais, de repercussão baixa, o município aderia, aí recebia algum tipo de equipamento se tornava obsoleto logo. Então, você tem essa conformação. E algo assim inimaginável. Não vai acontecer, não vai precisar, vamos deixar mais para frente, e aí o uso da tecnologia acabou não acontecendo. Então, a gente tem as redes praticamente sem uso, a não ser quando o professor, por vontade própria, como você viu, foi lá e resolveu utilizar, ou uma política pública bem precária. O final do ano retrasado, antes do governo atual, havia uma política que era de instalação de um grande movimento de educação conectada, que seria para suprir esse gap tradicional brasileiro. Esse movimento da educação conectada era possivelmente uma coisa que se faria alguma movimentação maior, porque colocaria toda a rede pública, pelo menos, ligada à internet, o que seria valioso neste momento, né? Mas não deu certo. Não foi, entendeu? Não aconteceu, e aí, claro, a gente voltou de novo ao campo das impossibilidades. Então, o que eu vejo hoje? Os dilemas são os mesmos e as preocupações são maiores, principalmente assim, tudo bem, se eu tenho muita tecnologia ou nenhuma tecnologia, o que eu faço para fazer uma formação bacana, né, nesse período? Eu fiz numa preocupação muito grande do professor não ficar achando que eles eram, vamos dizer assim, desafiados, porque eles tinham que dar muito conteúdo, porque a escola brasileira é conteudista, de modo geral, ela é alimentada pela uma saga do conteúdo, não entenderem outras possibilidades para a escola. E eu sempre digo, vamos pensar que objetivos a gente tem que atingir agora, nesse momento. Vamos diferenciar tarefas, experiências, traçar possibilidades de colaboração nos alunos, promover uma certa interação entre eles, isso quando você tem muita tecnologia. Fazer com que os alunos aprendam. E olha que cenário interessante o nosso. A gente está solapado cotidianamente, eu e você e todo mundo que está nos assistindo, de milhões de informações e narrativas, não é verdade? Ficcionais, históricas, literárias, econômicas, políticas. É um cenário muito rico de desafios para pensar a humanidade, pensar o que é o ser humano hoje, como ele tem se polarizado. Isso poderia ser um grande trabalho para a escola, trabalhar com esses dilemas, né, do que a gente está tentando dizer, e isso é conteúdo, não deixa de ser uma grande investigação sobre a capacidade humana de argumentar,
de como é que você cria argumentação para defender determinados pontos de vista e tudo mais. E eu impregnaria a escola, nesse momento, com esse deslocamento para esse formato mais livre, mais encantador, olhando, por exemplo, quem tem muita tecnologia, você tem acesso a tantas coisas interessantes, né? Imagens, filmes, fragmentos de livro, fragmentos de filme, acesso a milhões de museus, milhões de coisas, como uma formação mais integral dos nossos alunos que estão em casa. Lembre que eles estão em casa, sem acesso, e o pai e a mãe às vezes estão em casa, mas estão ocupadíssimos, né? Estão trabalhando também trabalho remoto, ou não são pedagogos, né? Não querem ficar... muitos dos professores estão descrevendo que está dando aula, e o pai está do lado, assistindo também, porque ele também tem que fazer as anotações, fazer as interferências. Olha só, ao invés de criar uma autonomia para a criança, cria uma dependência ainda maior do pai, né? Porque era no momento que a criança estaria sendo estimulada a trabalhar mais independentemente, mais sozinha, ou em colaboração. Olha, junta você e seu amiguinho, porque hoje tem o Zap, tem tudo, e vão fazer essa pesquisa, vão produzir isso. Então, seria muito mais estimulante e não necessariamente um encargo pesado para os pais e para os alunos. Lembre-se que todo mundo está bem estressado, todo mundo está bem cansado, e aí a gente precisava criar uma nova forma. E, ao invés disso, eu acompanho algumas redes, elas estão padronizando ainda mais a educação, uma cobrança louca de exercícios e muita produção. Ufa, não é mesmo? Muita calma nessa hora, né? Vamos usar a tecnologia a nosso favor e reencantar o processo educacional mais expandido, mais multicultural, mais multireferenciado, trazer uma educação mais interessante, cultural para nossas crianças. Para quem não tem tecnologia, aí eu acho que essa ideia sucumbe, porque eu estou falando isso em alguém que tem um super mega computador, que vai poder ver filme, vai poder entrar em museu, vai poder ver atividades muito variadas, vai assistir uma peça de teatro, tem tudo de graça agora, não é assim? E comentar e fazer uma reflexão. Então, você teria animações surpreendentes, né? Em contraposição, você vai ter uma desigualdade que se tornou para nós, acho que o maior desafio da educação brasileira, não só a igualdade de acesso, mas a igualdade no sentido de entender as concepções que marcam o pensamento e estruturam essa desigualdade tamanha. Porque é de conceito, é de aquisição de valores, é de tudo mais. Então, as redes menores, e aí eu fiquei muito encantada que eu vi que algumas redes disseram assim, olha só, não vamos entrar nessa saga, não, vamos fazer outra coisa, vamos entreter essa criança, vamos fazer alguns jogos que ele possa fazer em casa com seus pais, vamos fazer coisas bem criativas, ainda impresso, ainda com um conjunto, vamos botar no Facebook, olha só, vamos fazer assim alguma coisa que um celular possa acessar e deixar essa criança meio que fazendo atividades interessantes junto à escola. Então, os dilemas, assim, o que fazer para dar sentido a uma educação remota? Né? Que sentido a gente vai dar à educação remota? E, claro, vem as discussões subjacentes a ela. Se você tem um conhecimento, qual é a qualidade política desse conhecimento que você vai tratar neste momento? Lembre-se que a gente não sabia quanto tempo ia demorar tudo isso, né? A gente tinha espaço assim, podia demorar 2 meses, 1 mês, né? 3 meses, agora perdurando, né? Muito mais desafiador. Então, eu acho que assim, os dilemas foram inúmeros. Eu gostaria até de catalogar todos os dilemas, mas entendendo que todos os dilemas tinham a ver com a concepção pedagógica. Como é que eu vou marcar uma perspectiva pedagógica para a minha rede? Como é que ela vai integrar essa tecnologia dentro dessa concepção pedagógica? Como é que essa tecnologia vai exprimir a concepção que eu tenho para pensar todo o desenvolvimento?
É claro que no meio do pânico, as pessoas começaram a não ter muita energia para pensar. Não, vamos transpor a escola que eu tenho para esse campo das possíveis tecnologias que eu tenha e vamos embora. Mas eu acho que o dilema é esse, que a educação a gente vai estar potencializando nesse momento. E, claro, que eu acho que tem um desafio ainda maior ainda. A gente tem uma escola monocultural brasileira, uma escola que aparenta um conteúdo e exprime um conteúdo sob um único olhar. E o que eu gostaria de conversar com cada escola é dizer, olha só, não pense só nessa visão monocultural. Amplie, alargue, mostre novos horizontes. Converse com suas crianças sobre outras possibilidades. O impondere, valorize o que ele diz da sua referência de pessoa, de cultura, da sua questão de gênero. Valorize essa criança que chega até você. Né? Valorize as discussões que a gente não gosta de tratar no Brasil, as étnicas, né? Mesmo as questões raciais, de empobrecimento. Valorize um pouco esse tipo de narrativa, né? Veja-se diante desse desafio. Aí, bom, mas aí os professores teriam que estar tinindo, né, para isso, para fazer essa concepção fluir e acolher essa criança, que também eu acho que está sofrida, sabe, no ambiente da casa, porque ela perdeu o melhor, a escola. E a escola é fruto para a criança de relacionamento. É na escola que ela brinca, que ela se diverte, que ela tem contato afetivo com o seu professor ou não, mas com seus amigos. Ela também está sofrida. E eu acho que essa mudança de olhar estaria talvez uma colaboração mais interessante, porque a gente está diante do maior dilema humano. Nossa, quer enfrentar mais isso, né, do que o grande dilema humano da nossa própria existência, lembra? Né? Estamos vivendo isso, né? Ainda entendendo que a natureza foi afetada pela nossa existência, né? E o quanto a gente, pelo menos no Rio, a gente olha as praias e elas estão mais limpas. Tem algumas consequências, impactos positivos, né? Eu queria primeiro trazer um comentário da Elisângela Bernardo, que trouxe que antes da pandemia as tecnologias eram usadas como apoio nas aulas, e agora ela é a única forma que se tem para atuar, né? Ser obrigado, e trouxe um pouco desse questionamento de como o professor se reinventa, que eu acredito que a senhora já elucidou, ou trouxe alguns caminhos possíveis, e realmente a Juscelia também traz que nenhuma tecnologia substitui o professor, uma fala que a senhora também nos trouxe ali no início, que é a verdade absoluta. E eu queria pegar o gancho das relações que a senhora falou, porque as crianças, então, a graça da escola são os colegas, né? De estar ali, naquele convívio, de estabelecer, aquilo influencia muito o desenvolvimento dela. Bom, aí ela não está mais na escola, ela está em casa agora. E aí, bom, essas famílias estão se virando nos 30, né? Assim como os professores foram pegos de surpresa da noite para o dia, as crianças vão passar o dia inteiro em casa. Ninguém estava preparado para isso. A senhora trouxe exemplos de pais que ficam acompanhando as aulas junto com os filhos, porque eles também passaram a ser demandados de alguma maneira como educador ou de ter que estar com uma relação muito mais próxima do que eles tinham antes com esse processo todo. E aí eu queria trazer um pouquinho de uma provocação de como os pais podem aproveitar melhor esse momento com os filhos, no sentido desse empoderamento, de repente, a gente até conversou, vamos ver se isso faz sentido, né, daquela escutativa e atenta, de ir conhecendo ele, e como é que o pai e o professor podem dar vazão para isso, né? Como é que eles dão esse espaço e aí pavimentam ou apontam os caminhos, porque acho que essa é a grande graça da tecnologia, de possibilitar que o aluno também vá traçando o seu caminho, né, da trajetória, o conhecimento, ele pode ir atrás por conta. Como é que se estimula isso? Enfim, uma série de questões aí que a família e os professores podem usar. É muito difícil a gente falar assim de um panorama muito rápido, mas vamos lá. Como é que, de modo geral, os pais usavam a tecnologia? Usavam como entretenimento, às vezes, né? O filho fica muitas horas entretido, alguns pais são mais cautelosos, retiram, oferecem uma outra coisa, um esporte, uma outra maneira, vão lá fofocar se estão em sites ameaçadores ou que só estão submetidos aos games, e que tipo de games, porque há uma variação de games, né? Desde os mais
adaptados àquela faixa dietária e aos mais complicados, que trazem bastante problemas para os pais refletirem junto com seus filhos, né? Existe essa área, então, é bem complexa, porque tem muita discussão em torno dela. Mas eu acho assim, estar na casa com seus filhos traz uma emergência para os pais. Como é que vai cuidar da casa, da criança, do trabalho, de si mesmo, com a criança? E eu acho que tem coisas que a gente traz para o campo do que ele pode fazer junto com a criança, com o seu filho, dependendo da faixa etária. E talvez algo bem disciplinado, assim, tipo, vamos ficar 2 horas nós dois aqui vendo coisas do nosso interesse. E aí, claro, um adulto que também, imagina-se, é bastante educador, não vai fazer só a chatice, vai encantar essa criança com alguma perspectiva que encontre dentro desse manancial, dessa biblioteca a céu aberto aqui, né? Que é toda a gama de informações e possibilidades. Então, se antes a gente escutava rádio no interior, lembra, com os pais, via televisão junto com os pais, esse cenário acabou, porque cada um se individualizou a tal ponto que perdeu essa perspectiva mais colaborativa, colegiada, né? Cada um tem o seu monitor, vê o que quer e não se vê nada muito de forma conjunta. Eu acho que é uma grande oportunidade para os pais fazerem algo que eu acho que é bem interessante, resgatar algumas coisas que são importantes, acho que, para o autoconhecimento. Primeiro, resgatar a história da própria família, às vezes, que as crianças pequenas... Eu lembro do meu tempo de criança, o quanto a minha avó contava a história da saga da família dela, e as minhas 2 avós. Isso me marcou profundamente, porque era uma escuta narrada. Ela narrava aqueles episódios de sair, pegar um navio, vir da Alemanha para o Brasil. São as narrativas da família, e eu era encantada por essa história mágica, né? Para mim, muito mágica. E é claro que isso eu acho que é uma questão que os pais podem fazer, porque ajuda tanto na identificação dos valores, né? No preenchimento do que você pode fazer. Uma outra coisa é o rico contato que a gente pode ter na nossa literatura, que é riquíssima. Nós temos hoje uma qualidade literária voltada para o público infantil e jovem muito interessante. Cinema, filmes, animações, tudo que promovem um tipo de discussão. Eu não estou querendo falar que vai ficar um cenário de juízo lá, não. Mas é pela discussão que você vai marcando, né? O pensamento, ele vai fluindo, você vai trazendo contribuições para pensar você mesmo, a sua imagem, o seu empoderamento. E é uma coisa que você faz, sei lá, em 1 hora, 2 horas, né? Com seu filho ali, meio pensando esse mundo que a gente está vivendo com uma certa humanidade. E olha que não falta problema para resolver. Eu digo sempre que o sensível é o melhor canal. O que vai ser o sensível para cada um? Eu tenho para mim que a criançada já tem essa marca da sensibilidade. Assim, eu vejo um pouco em algumas crianças. Em outras, às vezes, tão solapadas por uma sociedade capitalista, o único canal que estabeleceram pelos seus pais foi o da troca, do consumo, não é mesmo? Eu faço isso, que você vai me dar aquilo. Nossa Senhora, né? Uma destruição, isso dos valores humanos. E pode ser um bom caminho refazer isso, essa trajetória oprimida do capitalismo, do consumo desenfreado, de uma alimentação de baixa qualidade também, porque tem a coisa também de comer junto, né? As famílias estão produzindo sua alimentação de forma mais coletiva. Então, tem criança batendo bolo, tem criança fazendo biscoito. Então, tem uma série de possibilidades também para se alimentar melhor, para traduzir em novos valores humanos. Então, eu acho que as famílias não falta assunto para se envolverem no campo educacional, afetivo e sensível. E as famílias em situação de desigualdade, eu acho que aí a gente tem uma situação dificílima, porque como é que eu vou comentar com essa mesma ideia de educação? Eu gostaria que ela tivesse acesso a isso, mas a desigualdade nunca foi tão cruel. Nunca foi tão cruel, porque enquanto eu posso falar isso com as famílias incluídas, as famílias excluídas estão vivendo a saga da sobrevivência, que é ameaçadora, a saga da sobrevivência para essas famílias.
Então, acho que alguém me perguntou, eu li rapidamente, sobre como não acirrar as desigualdades. Eu só vejo uma forma de não acirrar a desigualdade. É se a gente tivesse exatamente a redefinição de políticas públicas que pudessem contar com o país, não só sob o pilar de acesso à tecnologia. Não é bem isso, né? Eu sempre digo, não é só ter o acesso, é também a garantia de novos princípios cognitivos, informacionais e comportamentais, porque não é só acessar, não é só distribuir para todo mundo. É como é que isso também vai se valer de aspectos que a escola é boa nisso, de fazer desse acesso algo interessante, né? Ter acesso ao conhecimento sistematizado, separar conhecimento do senso comum do conhecimento científico, mexer com os aspectos culturais da minha cultura de referência. Então, tem por trás toda uma intervenção pedagógica. Então, eu acho que o maior projeto para o Brasil seria não só a garantia do acesso à inclusão digital, como se tem pensado, mas também carregado de uma perspectiva tanto do viés cognitivo e informacional, como também dos comportamentos que a gente espera, né, em relação a uma sociedade democrática que vise resgatar alguns valores da cidadania através desse acesso, né? Construindo uma concepção de educação. Sim. Construindo uma concepção de educação nessa linha. Vou trazer aqui 2 comentários, novamente da Juscelia Bertoli, que traz que os pais também tiveram que se reinventar e a escola, e escola, né? E pais agora usam todas as ferramentas sendo ajudantes do professor. E aí a Andrea Elias traz que as professores e famílias estão muito mais ligados depois disso tudo, resgatando as famílias estão. E é esse o ponto que eu queria trazer, da questão, novamente, do relacionamento. O que a senhora está citando, por exemplo, muito bom quando o pai tem essa sensibilidade de conseguir trazer para si, né, ter a consciência de viabilizar esses momentos, essas oportunidades, de conseguir, de alguma maneira, encantar, né, surtir assim, um pouco da atenção da criança. Mas tá, daí a gente estava falando das famílias que não têm muitas condições. E às vezes também é por uma pura falta de experiência, de contato. Ela não teve uma educação dessa maneira, ela não consegue reproduzir isso. Perfeito. Mas a gente está agora, acho que um ponto positivo, vamos dizer, desse momento todo, que família e escola estão em muito mais contato, né? Há uma frequência muito maior de contato do professor ou da direção, enfim, e até os pais, mesmo aqueles mais desinteressados, vamos dizer assim, agora têm que se preocupar de alguma maneira em relação à educação, porque as crianças estão em casa o tempo inteiro, eles têm que pensar em alguma coisa. Então, a educação ou a presença, o momento da escola se faz presente, né? E nesse vínculo que se estabelece entre professores e pais, considerando pais assim com menor formação ou com menos recursos, como que o professor poderia ser mais orientador, assim, de também porque se espera muito, porque ao invés de assim, demandar muitas atividades, faz isso, aquilo, aquele outro, de que maneira o professor poderia se aproximar mais, fazer esse vínculo que é tão fundamental, família e escola estarem próximos, é um ponto que o PVE bate muito aqui, a gente sempre dessa luta, né, que as famílias e as escolas têm que estar próximas, têm que estar juntos. Então, como é que a gente faz ou como o professor poderia conduzir uma aproximação nesse sentido? Olha, coitado do professor, né? Então, muita coisa. O professor hoje tem uma expectativa tão grande em função do trabalho dele, e é verdade, né? É um papel bem alargado da escola, porque ela está incorporando novas redefinições do seu próprio papel. Também é decorrência de uma mudança nos últimos séculos sobre a escola, não é só uma coisa de agora, né? Então, a gente tem uma redefinição do papel da escola. Primeiro, a gente tinha uma relação muito bem estabelecida, né? Eu espero que a escola promova a condição da minha participação no mundo do trabalho, né? Da minha hierarquização nessa sociedade, funcionasse um pouco, né? Para promover a minha mudança do meu lugar social. Então, você tinha isso muito marcado, né? A teoria capital humano revelava isso, a escola
é para o desenvolvimento, e a escola tem a condição de fazer com que haja uma mudança da desigualdade que a gente está tão falando hoje, né? Esse cenário foi bastante discutido, né, pelos sociólogos e bastante visto como limitador, né? A escola não dá conta disso, né? Ela faz muitas mudanças de estruturação curricular, mas ela ainda é bastante hierarquizada, ela está sob controle social intenso, ela atende uma determinada tipo de valores que estão previstos por uma educação formal da classe privilegiada, já privilegiada, e repete, às vezes, um cenário de muita exclusão. No Brasil, a gente tem uma conquista muito recente da educação para todos. A educação para todos ainda nem chegou, vamos falar assim, bem sincera, né? A gente ainda tem gaps de populações que não são assistidas por educação formal e uma qualidade ainda sendo construída, não por falta de empenho dos professores, mas é uma construção muito estática ainda uma grande dicotomia se a gente vai trabalhar com um tipo de aprendizagem voltada para um conteúdo prescrito, se a gente vai incorporar a realidade vivida. Faltam os equilíbrios aí nessa discussão. Mas o que eu imagino para os pais das classes mais desfavorecidas é que não percam a esperança no processo escolar. A escola tem condições de trabalhar com conhecimento sistematizado, ela dá conta um pouco disso, de ensinar os indivíduos. Eu acho que hoje a escola tem um enfrentamento maior do mundo, que ela entende que ela precisa repensar as suas funções. Primeiro, repensar as suas funções. Segundo, ela está se vendo... Morin tem uma frase que eu gosto muito. É preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas, em meio a um arquipélago de certezas. As certezas são muito poucas. E eu acho que a gente pode dividir isso com os pais. Quais são as certezas que a gente tem? A gente tem uma primeira certeza de que o mundo mudou. A condição humana de trabalho está muito diferente. Antes você tinha uma situação em que a posição de empregabilidade, de carreira, estava meio que datada. E hoje você tem gente se formando em atividades que nem mais existirão, porque se tornaram obsoletas ou foram tão incorporadas por outras ou se aglutinaram por outras que têm que ser refeitas. Então, o fluxo hoje de organização do sistema educacional no mundo inteiro passa por um grande paradoxo, porque a gente vai ter como educação. Então, a gente tem os defensores de uma educação ao longo da vida, aqueles que dizem, olha só, vamos ter que educar ao longo da vida, porque a cada momento vai ter um requisito novo, e aí você e eu vamos estudar até morrer. Não tem jeito, porque para a gente participar dessa sociedade, a gente vai ter que vislumbrar esse tipo de enfrentamento. E tem as concepções que vão dizer assim, larga disso, porque o que a escola vai fazer é trabalhar com reconhecimento da humanidade. Estética, a cultura, o conhecimento socialmente valorizado, mas ela vai ampliar as condições de humanização desse homem, essa que vai ser a compreensão do que a escola vai poder possibilitar para o ser humano. Que eu acho muito interessante esse viés, porque como a escola sempre foi muito disputada, o currículo é muito disputado, né? Quais são as vozes que vão ser ouvidas na organização do currículo, e há muitas escolhas, muitos interesses, a gente tem que perguntar para a nação brasileira que tipo de escola a gente vai dar conta de atender às tantas necessidades. A gente vai polarizar na escola ao longo da vida, a gente vai fazer uma escola que enfrenta melhor a valorização da identidade, da cultura, da cidadania, a gente vai equilibrar essas tensões, a gente vai tratar os inferiorizados de que maneira na escola? Todas as tratativas que foram feitas, né, na escola brasileira ainda não é de equalização. A gente tem uma grande distribuição das crianças, né, no ponto de vista da escola, que não refletem os estereótipos sexistas, étnicos e de acesso à cultura e, às vezes, de grande parte, muito inferiorizados, né, dentro do panorama da escola. Então, se eu pudesse dizer para os pais o que era legal,
assim, primeiro, eu acho que a gente tem que entender que a adoção de ambientes que possam promover a educação tem muito mais a ver com a autoestima da criança do que necessariamente só com o ambiente escolar. A gente tem que dizer que ele é capaz o tempo todo. Eu acho que isso a gente vale para qualquer criança, não importa onde ela esteja. Ela tem que se sentir valorizada pela família e pelos pais. E isso, às vezes, é uma fala tão pequena, né? Um pai que diga para ela: opa, que bom que você gosta de futebol. Uma frase, né? Que bom que você sabe, sei lá, sabe se cuidar. Você está aqui, eu já ouvi que você sabe se cuidar, sabe tomar seu banho, sabe escovar seu dente. Coisa pequena. Mas assim, você vai valorizando essa criança, que ela precisa muito disso no mundo contemporâneo, se sentir uma pessoa empoderada, valorizada. Né? E reconhecida. Isso, eu queria trazer isso dois marca. comentários. Isso marca. Fácil, né? E isso não importa onde você esteja, porque às vezes a gente tem o estereótipo de que a criança tem tudo nessa vida, mas ela não tem essa frase. Ela não tem essa característica. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa valorizar é isso. A gente vai viver um cenário horroroso no século XXI? Vai. Entendeu? Um cenário disruptivo, com as questões sociais, culturais, muita polêmica, muita necessidade de relativizar o que está acontecendo nesse mundo, e um papel fundamental para os pais. Primeiro, acompanhar a vida da criança na escola. Você tem razão. Essa aproximação talvez seja o maior legado que a gente tenha do isolamento social. Os pais ficaram mais preocupados com a educação dos seus filhos, não entendendo muito bem o que é esse negócio, mas preocupados, tensos, porque que orientação a escola vai dar? Como é que eu vou garantir essa discussão? E os pais, ao se aproximarem da escola, trazem como consequência que a escola vai ter que se abrir a processos mais democráticos de pensar a educação. Tem uma força aí, sabe? A escola também tem que recuperar os pais. Isso qualquer escola, pública ou privada, qualquer escola, da elite ou a escola mais simples, porque esse diálogo com o pai é fundamental, porque as famílias precisam da escola e a escola precisa da família. Não naquele dialeto antigo, terrível, né, de culpabilização das famílias, né? Aquela decisão horrorosa, às vezes, que a família é culpada. Não, é uma discussão sobre o esforço meu, escola, o esforço da família, de pensar uma educação para nossas crianças. E pensar de forma coletiva. Não é junto. Que a escola tem que acolher os pais, a família tem que acolher a escola. E aquela relação que não é um cobrando do outro, né? A escola não é responsável por isso, ou os pais cobrando alguma coisa. É um momento de união, da construção. E tem estratégia, eu queria trazer só 2 comentários que eu acho que são muito dignos de serem comemorados aqui, que é o deixa eu pegar aqui. Muitas das vezes, desculpa aqui. Nesse momento, os orientadores educacionais estão muito mais perto dos responsáveis do que no mundo presencial. As famílias abriram as portas para a escola. Esse é o comentário da Isilda e eu acho isso maravilhoso. E aqui também, muitas vezes, o próprio professor precisa se reinventar para auxiliar os pais a lidarem com essas práticas pedagógicas, que é esse processo, né, de abrir esse caminho e viabilizar. E aí, tu comentou... Igor, estou ficando preocupada porque, assim, a gente fala disso, mas tem que fazer uma pauta. Por exemplo, como é que a gente vai dizer que a escola está se abrindo para as famílias e ela faz, sei lá, os espaços de discussão são difíceis, porque os pais estão trabalhando, ou porque não tem outro canal. É muito complexo. Às vezes, a família brasileira até tem vontade de participar mais, mas ela não tem um canal muito expressivo dentro da escola. E a escola também tem que se refundar. Como é que ela abre potencialmente para os pais estarem lá com seus filhos? Sei lá, bota as crianças para brincar de um canto, mas o pai está lá mais tarde, num momento mais oportuno para todas as famílias, faz uma enquete, vê como é que funciona, porque é uma exigência de envolvimento, não só na dimensão do aspecto do conteúdo em si. Eu queria frisar isso, porque às vezes a gente não entende que apenas a gente só vai lá discutir que ele tirou 10, 5, 6, que é uma coisa muito métrica, né? Só da educação formal ali, da evidência de que o aluno aprendeu ou não.
e aí não é nisso, mas é no campo mesmo do que a gente vai fazer como tomada de decisão para essa escola funcionar como um grande aspecto que vai envolver o aluno na capacidade dele aprender, dele se exprimir, se expressar. E aí eu tendo a família do meu lado, entendendo que é meu papel também, acolher essas expressões, acolher essa compreensão do mundo, e ela pode ser feita de diversas maneiras. E eu vou curtir essas expressões junto com os canais que a escola vai possibilitar, né? Porque a escola brasileira, eu digo sempre, para uma diversidade de problemas, uma diversidade de soluções, porque assim, não tem um problema só, tem muitos. Cada escola tem seu checklist terrível, desde a evasão dos adolescentes, desde das dificuldades, às vezes, de acolhimento das crianças dentro da escola, desde você entender que tem um grande grupo de crianças que não estão acompanhando. O problema não nos falta. E soluções também têm que ser diferenciadas. E, às vezes, tem essa... Todos nós tivemos que flexibilizar, né? Em tantos sentidos, a escola também, eu acho que isso é um dos fatores que está viabilizando essa aproximação. E aí tem um comentário da Juscelia, que está participando com horror aqui com a gente, que é ótimo. Aqui, ó. Hoje não é a família que está dentro da escola, e sim a escola que está dentro da família de cada criança. Seremos mais unidos quando voltarmos, pois hoje trabalhamos com atividades aos quais os pais podem acompanhar seus filhos e juntos, professores e pais tornam a aprendizagem significativa. Somos um só na educação dos nossos pequenos e sem cobrança. E como a gente está chegando no fim, eu queria engatilhar uma questão que a senhora trouxe um pouquinho mais cedo na sua fala, de como a escola está incorporando novos papéis, ou como os professores estão sendo demandados de uma série de coisas. Isso, para mim, indica o papel fundamental que a escola tem, né? A sociedade, ela está em mudança, em uma evolução constante, e a escola está sendo demandada, para o bem ou para o mal, às vezes você coloca muitas expectativas na escola de algumas coisas que ela agora precisa se reinventar para dar conta, né? O professor está nesse processo da revisão, que passa tanto o papel da escola, o papel de todos nós. E aí eu queria fazer esse gancho, que eu acho que ajuda muito as famílias a entenderem o que está acontecendo. Por exemplo, a gente está nesse processo de pandemia e já é um discurso comum de que as relações do mercado de trabalho daqui para diante vão ser completamente diferentes. A gente já vem falando nesse novo normal que é um daqui para frente. A escola também não está imune a esses impactos. A pandemia deixou ou vai deixar alguns, não vou dizer legado, porque eu acho que é uma palavra muito bonita para esse momento, mas ela vai deixar alguns impactos que vão daqui para frente. E como a gente fez uma provocação com o título dessa live sobre essa educação do futuro, eu queria convidar a senhora assim, para trazer um pouquinho o que a senhora acredita que vem daqui para frente, com a tecnologia ou sem a tecnologia, essa disrupção que a gente teve, ou essa parada agora para fazer diferente, ou esse convite para inovar, que o professor... convite não, é obrigação praticamente, né? Se colocou ali... O ensino remoto veio para ficar, como é que isso vai ser? Como é que a gente pode pensar a educação do século XXI para alunos do século XXI neste país? Opa! Nossa, eu acho assim que nós temos um desafio enorme, porque a gente vem imaginando aí numa educação brasileira por um cenário que já não existe mais. Então, a gente tem que primeiro se deixar empreender pela condição de que essa ideia de uma educação, que a gente ainda está sobre o impacto, né? Os especialistas, de modo geral, na área de conhecimento, ainda estão muito impregnados de um fortalecimento de que a gente está formando por um mercado de trabalho formal, por um pleno emprego, que passou, que foi dos anos 90, e a gente nem chegou perto, o Brasil também, que teve tantos problemas econômicos, então a gente não chegou a essa realidade, né, para a nossa educação, de modo geral. O trabalho vem sendo modificado e a gente compromete boa parte do pensamento pedagógico brasileiro assim, mostrando que esse cenário vai surgir, não sei do além, né? Porque não é mais o cenário. A gente tem enfrentamento de todo o desenvolvimento tecnológico, a diminuição
de vagas, né, de necessidade de trabalho humano, ao mesmo tempo a gente tem surgimento de novas áreas, o que é bom, tem novas áreas surgindo. Então, isso dá um refresco para a educação brasileira, mas a gente sabe que a gente está trabalhando com uma população de baixa escolaridade, uma população extremamente empobrecida, né? 70% da nossa população tem muitas dificuldades até de sobrevivência. Então, a gente tem problemas abissais em relação ao panorama da educação e uma limitação muito grande de recursos econômicos e de política pública, não só de recurso econômico, mas de política pública. Então, acho que a gente tem que pensar o seguinte: a missão da escola vai ter que ser refeita em função de que objetivos, que homem, que cultura, que cidadania. Quando a gente faz isso para a escola, a gente traz alguns elementos fundamentais. Eu estou submetida a uma aprendizagem formal e informal. Então, eu estou submetida a essas tendências todas diluídas na escola. E aí, o que eu faço? Hoje, as pessoas aprendem, apesar da escola, fora da escola, elas vão lá e elas suprem tudo isso. Então, a gente convive com muitas perspectivas, como eu digo, das ilhas da certeza. Então, eu acho que assim, o enfrentamento, primeiro, de que a gente precisa repensar o projeto educacional para todas as escolas brasileiras e a inserção de que essa escola brasileira está ainda estereotipada, pensando no momento que já foi. Então, tem que ser uma visão mais atual, mais contemporânea. É uma escola ainda que enfrenta os estereótipos sexistas, étnicos, de inferiorização, raciais, então é mais um problema para ela, porque a gente tem grupos humanos segregados dentro da nossa escola. A gente vai ter que adotar uma forma de ensinar, fazendo com que a criança reencante-se pela aprendizagem, mas também se reencante pela condição de ir para a escola. Ir para a escola eu já considero uma grande missão. Gostar de ir para a escola, curtir o ambiente escolar, se sentir lá parte preponderante. Para sentir isso, para acontecer tudo isso, você tem que recorrer a metodologias muito flexíveis e inclusivas. Fazer com que a criança se sinta valorizada, participando, construindo. E aí não dá para fazer isso numa escola de massa, com 3 horas de trabalho escolar, extremamente desigual do ponto de vista de acesso, né, a tudo que a escola pode promover. Então, a gente tem que ajeitar a infraestrutura, ajeitar o projeto pedagógico, fazer com que essa criança se sinta muito mais. O Brasil fez várias incursões nos projetos Mais Educação, Horário Integral, Escola de Tempo Integral, arremedos dessa ideia de trazer a criança mais tempo na escola. Mas o tempo alargado, às vezes, não é qualificado, não é de boa qualidade. Muitos municípios, às vezes, investem num momento de precarização com ou repetição do conhecimento escolar ou desprezo geral pelo contexto vivido. Lendo Mais Educação de muitas instituições escolares, não foi pensado para aquela criança real e concreta. E os pais pouco participativos também, então acabou não trazendo os benefícios de uma educação mais alargada. E para pensar nisso, eu acho que a gente tem uma ideia assim, que é horrível, de a gente pensar, porque a gente tem poucos elementos. Como é que eu vou expandir a intervenção e ação da escola? Como é que a escola vai ser muito mais intervencionista e vai atuar mais nesse contexto dessa realidade? Logicamente, eu estou pensando numa escola que está pensando educação muito ampla, nos aspectos culturais, nos aspectos efetivamente de sensíveis, nos aspectos de conhecimento formal. Então, numa escola muito ampliada, que se vale dos vários canais que ela tem e, claro, um professor que se veja nessa perspectiva, né, de um trabalho. E eu acho que aí tem uma questão séria para o educador brasileiro. Ele também foi convencido que o trabalho dele era praticamente apenas de suporte para conhecimento especializado. E aí, os outros aspectos que circundam a formação humana ficaram muito aquém. Então, hoje você tem que pensar que o educador está ali, ele é o educador no sentido mais amplo. Ele tem o conhecimento especializado, mas ele também se envolve na formação integral daquele aluno. E a escola se pensar quais são os desafios dessa formação integral.
Alguns países do mundo estão carregando para dentro da escola temas que a gente chamou no Brasil, lá na década de 80, de temas transversais, porque achava que isso era uma ideia de ampliar a educação brasileira. Hoje eu não tenho nenhuma reflexão crítica sobre o resultado desse trabalho dos outros países, né? Portugal, México, eles fazem muito essa adoção de ampliação do currículo, de um currículo mais vivido, mais experiencial, mais amplo, com mais elementos que a gente possa dizer que para a escola brasileira sou assim, isso não é conhecimento acumulado pela humanidade, isso aí não é o conhecimento que eu quero. Mas eu acho que a gente tem que entender que o resultado de tudo isso qual é a visão que a gente vai ter a partir dos conflitos e tensões que a gente tem e de toda a concepção curricular, que tipo de relação a gente vai ter com esse novo universo. Eu acho que a gente não tem resposta. Lembra que eu falei? A gente só tem um cenário de pequenas certezas. A gente precisa mexer nisso, a gente precisa adotar uma postura mais investigativa, a gente precisa entender como é que a gente vai postular um desafio pedagógico político para os professores, mas que compreenda uma educação de maior qualidade, e incorporando a cultura e a concepção dele mesmo. Tem um trabalho do Arroyo que eu gosto muito, do Miguel Arroyo, que ele fala saber-se de si. Saber-se de si é saber de você mesmo. Até porque eu imagino que esse jovem que a gente está educando, que essa criança que está nessa família que a gente está educando, ela vai ter que saber muito de si para enfrentar os desafios da sua época. Tanto de viver como de sobreviver e não se entender fora da caixa, né? Não ter sido prometido a ela um universo diferente. Mas se ela saber-se de si, conhece suas potencialidades, conhece suas formas de viver com mais felicidade, conhece os desafios que ela vai ter colaborando com alguém, fazendo trabalhos mais coletivos. Aliás, é um bom legado para a escola brasileira. Como é que eu trabalho com o outro de forma mais coletiva, solidária, que é um desafio para o próximo século, e a gente poderia fazer isso dentro das nossas práticas, dentro da sala de aula, na escola. Como é que eu trabalho com o outro? Como é que eu respeito, né, as diferenças e diversidades humanas? E a gente faz isso a partir de várias estratégias, vários canais. E é uma pauta escolar? Para mim, na minha concepção, deveria ser uma pauta escolar. Hoje, a escola brasileira não entende isso como pauta escolar. Acha que isso é um assunto em demasia, para além das funções dela. Ela está ali para fazer o trabalho apenas de transferência de conhecimento. Mas conhecimento é tudo isso, né? É apenas um pedaço, né, do trabalho escolar. Mas ele não deve ser negligenciado, tá? Não estou fazendo isso como uma apoteose à negligência do conhecimento sistematizado, não. Conhecimento sistematizado acontece para e passo com tudo que a escola pensa que pode fazer. E daí vem as práticas interdisciplinares, que são tão interessantes, as possibilidades de ajuda e colaboração entre os alunos, os professores. Eu acho que pode ser uma utopia, sabe? Mas eu acho que o conhecimento pedagógico é um pouco esse, né? Um mundo movido por algumas utopias, né? Até porque o que mais me desafia hoje não só a diversidade dos nossos problemas, é da desistência sobre a escola. Isso é que eu acho mais temeroso para a nossa realidade. A escola sendo olhada como não, sabe, assim, melhor não, assim, não, e a escola está lá, né, para fazer o seu melhor, fazer com que a criança se encante por esse universo lindo que é conhecer, estar no mundo, ser sensível a ele, né? Super importante ter essa utopia para manter a esperança, né? Exatamente. Se esse indivíduo for criado com uma certa autonomia, ele vai pensar o mundo, quando ele estiver lá no mundo dele, enfrentando as questões que a gente não vai supor agora, quais serão os enfrentamentos, nem os futurólogos arriscam, né? Mas eu imagino que alguém que esteja mais bem resolvido consigo mesmo, isso tenha sido passado por um processo de fortalecimento de si mesmo, consiga enfrentar esse mundo com uma forma mais hábil, talvez, eu não sei. Não dá para ter futurologia, não. Mas, assim,
pelo menos você vai entender que a escola vai mostrar para ele um pouco dessas possibilidades. Sim. Professora, foi um prazer imenso conversar com a senhora. A gente teve muita participação aqui de comentários, a audiência, então eu quero também agradecer muito ao nosso público por ter participado, por estar aqui com a gente, nos acompanhando. Foi, para mim, muito bom e tenho certeza que o nosso público também gostou muito dessa conversa. E enquanto a senhora estava nas suas considerações finais, eu fiquei muito pensando no propósito do PVE, que é, direto ou indiretamente, colocar a criança no centro. Então, a gente tem, de um lado, trazer as famílias para se aproximar da escola, sempre com foco na criança. A gente também tem todo o processo de trabalhar com a gestão escolar para qualificar, melhorar, dar melhores condições para o professor, para que a criança tenha um desenvolvimento, ou tenha melhores condições. Então, eu fico muito feliz de estar ouvindo isso e estar pensando no nosso programa e encontrar esses pontos de conexão, porque a criança todo mundo, aquela história da aldeia tem que educar a criança. Então, o PVE tem por princípio, trazer todo mundo para perto. É isso que a gente deseja e tem lutado muito para isso, especialmente esse braço da mobilização social, que está promovendo essa live aqui. E a gente fica muito feliz de ouvir tudo isso da senhora, essa lição e essa esperança, né, de uma escola diferente, uma escola que ainda tem esperança e de olho nessa utopia. Eu acho assim, só para me despedir do público, os pais principalmente, né, não abram mão de educarem seus filhos no sentido dos valores humanos. Eu acho que a solidariedade, a justiça, as formas de se relacionar com a cultura, com a ciência, são fruto desse cotidiano na casa, né? Às vezes a casa mais simples, mas tem valores humanos fundamentais, né? As pequenas comunidades se ajudam muito e as crianças aprendem esse sentido de colaboração. A irmã mais velha de um toma conta do filho do outro, aí vem toda aquela um saber não escolarizado, logicamente, mas de uma profunda reconhecimento da diversidade humana. Então, não tenho nada a temer sobre isso, porque isso é um valor que vai ser importante para o próximo, nesse momento. Esse é um grande valor humano. E as famílias que têm mais condições, impregnem o seu cotidiano da tentativa de surpreender seus filhos com uma discussão sobre os grandes dilemas humanos. Eu acho que a criança da classe privilegiada não pode deixar de reconhecer essas diversidades, essas desigualdades. Senão, a gente vai formar uma elite alienada, não é mesmo? Que é o maior temor, extremamente voltada para si mesmo, sem compreensão do seu papel no mundo. E acho que a grande possibilidade que a gente tem de aprender, aí vem se interrogar os educadores que estão, todo momento que você está planejando uma aula, se perguntar qual é a qualidade política dessa aula, quais são os enfrentamentos que ela está trazendo e quais são as implicações nisso na vida da minha criança. Não só a qualidade do ponto de vista de que é um conteúdo que vai cair na prova X, A, B ou C, mas qual é a qualidade política? Como é que eu vou mostrar que esse conhecimento se relaciona e ele tem 1000 conflitos dentro dele, tem muitas narrativas. O Brasil é um país de uma narrativa preponderantemente branca, europeia, machista, masculina, o que você quiser, ele tem uma marca e a gente pode ouvir outras vozes dentro da escola. E é importante que o professor resgate essas vozes quando ele estiver trabalhando e entendendo que ele pode, pela linguagem ficcional, pelo cinema, pela arte, pela cultura, trazer essas vozes. Quando alguém diz assim, vamos queimar os índios, não. Olha só, tem aqui uma história, vamos refazer isso, vamos trazer eles. Aí você traz as outras composições, eu estou fazendo assim de forma caricata, mas para entender como é que essa diversidade de perspectivas sobre a nação, sobre a cultura, sobre a cidadania, é o que eu acho que mais preponderam hoje para o ponto de vista do pai, do professor, de todos nós que estamos esperando a uma sociedade melhor, pelo menos que vai enfrentar esses dilemas que estão vindo de forma mais humana. É o que todos desejamos, né? Mais humanidade, especialmente.
E eu acho que esse período todo que a gente está vivendo, e isso tudo que a senhora está trazendo, tem muito a ver com as conexões, né? A conexão de estar conectado com a realidade em que se vive, com o país, e a realidade ampla, né? Não só o seu micro, estar conectado com as pessoas da Sim. família, estar conectado com as crianças da escola, estar conectado com as famílias, os conhecimentos estarem se conectando um com os outros e com tudo que perpassa. Então, é fundamental, espero que fique toda essa lição aqui para o nosso público. Para finalizar, eu ainda tenho que fazer um convite aqui para o pessoal que está nos assistindo, porque o PVE, professor, ele promove alguns desafios. A gente está convidando as famílias a fazer algumas atividades com seus filhos em casa, então a gente também está dando algumas sugestões, né? Então, como na semana passada foi a Semana do Meio Ambiente, a gente está convidando pais e filhos, famílias, no caso, a fazerem uma pesquisa, a aprender um pouco mais sobre a coleta seletiva, sobre a separação de lixo, e implementar isso em casa, que acho que é uma maneira de aplicar o conhecimento no dia a dia de uma maneira fundamental, né? Precisamos fazer isso. Então, a gente convida você, pessoal que está nos assistindo, a fazer esse processo de convidar seu filho, convidar as crianças a fazer essa pesquisa, a imergir nesse assunto, aplicar isso em casa e marcar a gente com a hashtag Missão PVE04, Missão PVE, o Missão é sem tio, tá? Tudo junto, Missão PVE04, com uma fotinho do lixo separado, bem bonitinho, com seu filho e vocês todos trabalhando, né, e fazendo essa diferença, começando a construir um futuro melhor, começando a fazer uma mudança na realidade a partir de hoje, né? Então, super importante. Mais uma vez, professora, muito obrigado pela participação. Eu sei que a senhora tem uma agenda super apertada e daqui a pouquinho já devo estar quase atrapalhando o seu próximo compromisso. Mas, de qualquer maneira, foi um prazer imenso para a gente. Agradeço muito, porque foi incrível. Acho que isso abre os olhos, amplia os nossos horizontes e ajuda a alimentar aquelas utopias que a gente precisa para ter esperança e acreditar na educação. Muito obrigada aí pelo convite, fica meu abraço a todos e espero que a gente possa juntos construir um mundo melhor, quem sabe, né? Acredito nisso. Perfeito. Espero que todos nós vamos trabalhar para isso, né, pessoal? Então, agradeço mais uma vez a audiência de vocês e a gente fica por aqui. Terça-feira que vem a gente tem mais uma live, tá bom?